Muito bem, o Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Talvez seja o julgamento mais importante do ano. Na sustentação oral, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a prisão em segundo grau é uma forma de o Estado defender garantias dos condenados e direitos das vítimas. Logo depois, o relator, ministro Marco Aurélio Mello, leu o voto em que se posicionou contra a prisão em segunda instância. Para ele, é fundamental aguardar o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento das instâncias e dos recursos. Pode soltar, Robson. A um só tempo, reconhecido a repercussão geral e confirmado, entre aspas, confirmado a jurisprudência assentada, essa jurisprudência mediante a apreciação de um único processo, por isso eu coloquei entre aspas, confirmado a jurisprudência no citado habeas, não é obstáculo ao acesso ao judiciário para afastar lesão a direito, revelado no caso em outra cláusula pétrea, segundo a qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ao tomar posse há 29 anos neste tribunal, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do país e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. Erga omnes, para utilizar uma expressão latina. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. Se é que o Supremo continua sendo a última trincheira da cidadania. Tá difícil de acreditar que seja, hein, Augusto Nunes? Exatamente. E logo após o voto de Marco Aurélio Mello pela manhã, o julgamento foi paralisado. No retorno da discussão no início da tarde, o ministro decano Celso de Mello, o mais antigo da corte, pediu questão de ordem, vejam só, para parabenizar o presidente do STF, Dias Toffoli, pelos 10 anos de corte. Aperta play aí, Robson. Desejo registrar, senhor presidente, a passagem na data de hoje, dia 23 de outubro de 2019, do 10º aniversário da investidura de Vossa Excelência como ministro do Supremo Tribunal Federal. Honra-me saudá-lo, não apenas como seu colega nesta alta corte de justiça, mas também como antigos alunos que ambos fomos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na velha e sempre nova Academia do Largo de São Francisco. Essa origem comum, iluminada pelo espírito das arcadas, constitui um vínculo indelével que une todos os que transpõem os umbrais de nossa alma máter, estabelecendo um sólido laço espiritual e afetivo que envolve as sucessivas gerações que por lá passaram desde o início dos cursos jurídicos fundados em 11 de agosto de 1827. Gostou, Augusto Nunes, dessa... Olha, Augusto vai traduzir isso aí, né? Essa ligeira homenagem. Augusto, essa história de laço espiritual e afetivo, o que significa mesmo? Como é que é, Zé? Ele falou aí o laço espiritual e afetivo entre ele e o Toffoli. Espero que não seja o que eu estou temendo que seja. A Faculdade de Direito do Largo de São Francisco forma pessoas diferentes, né? Forma centenas de advogados por ano e, evidentemente, um é diferente do outro. O Celso de Mello, o nosso pavão de Tatuí, né? Basta ver a linguagem, né? A velha e sempre nova academia, né? Só chavão, só chavão. Ele estudou, é verdade que ele estudou bem mais que o Toffoli. Tanto que quando ele prestou concurso aí para ingresso no Ministério Público, ele foi aprovado, Celso de Mello. Ele foi promotor de justiça no começo da carreira. E o Toffoli foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingressar no magistério. Só aí há uma diferença. Segundo, o Celso de Mello conhece português, ele tem essa erudição aí que é gordurosa, né? Do nosso time da toga,
vários deles. Agora, ele sabe, ele estudou mais os livros de direito, e o Toffoli era um brincalhão, ele achava engraçado roubar processo. Agora, a gente percebe por esse discurso como eles vão se encontrando, né? Eles estão se encontrando. Eu temo que isso termine, que isso acabe numa parceria que acabe envergonhando a velha e sempre nova academia, que não merecia formar 2 juízes prontos para aprovar a lei áurea dos brancos, né? Que é essa aí. E não bastasse ganhar tempo com elogios a Dias Toffoli, o decano Celso de Mello ainda resolveu defender o Supremo de supostos ataques. Segundo eles, há um plano de poder advindo do submundo digital. Solta o vídeo, Robson. O país vive um momento delicado, diria até um momento extremamente delicado em sua vida político-institucional, pois de sua trajetória emergem como espectros ameaçadores, surtos autoritários, inconformismos incompatíveis com os fundamentos legitimadores do Estado de Direito e manifestações de grave intolerância que dividem a sociedade civil. Todos eles agravados pela atuação sinistra de delinquentes que vivem na atmosfera sombria e covarde do submundo digital, em perseguição a um estranho e perigoso projeto de poder, cuja implementação certamente comprometerá a integridade dos princípios que informam e sobre os quais se estrutura esta República democrática e laica. Está aí o Celso de Mello, e o primeiro-ministro a abrir divergência foi Alexandre de Moraes. Para o magistrado, a decisão de segundo grau é fundamentada. Pode soltar, Robson. Não desrespeita, com as devidas vênias às posições em contrário, devido respeito às posições em contrário, a meu ver, não desrespeita o princípio da presunção de inocência, que como sabemos, é uma presunção juris tanto, que para ser afastada exige, aí sim, seguindo, inclusive, o histórico artigo 9º da Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, exige sim o mínimo necessário de provas por meio de um devido processo legal, o que desde o artigo 9º da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma conquista da sociedade. A presunção de inocência condiciona toda a condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação. Quem alega deve provar, vedando taxativamente a condenação, inexistindo as necessárias provas ou havendo razoável dúvida. E o ministro Luiz Edson Fachin seguiu o entendimento de Moraes. Solta aí. Não, para ele é válida a prisão após condenação em segunda instância. Vamos assistir. Se admitir ou não a prisão para o cumprimento de pena, quando ainda não transitada em julgado a sentença condenatória, traz à discussão inúmeros fundamentos. Eu vou tratar de 2 na síntese do voto que tenho aqui a apresentar. O primeiro é de que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição não tem uma única interpretação. E entre os sentidos possíveis, o Supremo Tribunal Federal equiparou a presunção de não culpabilidade à presunção de inocência. E, ao assim fazê-lo, fez ou propiciou fazer-se da presunção de inocência um parâmetro, um verdadeiro parâmetro de tratamento penal de toda pessoa acusada. Muito bem, e o quarto a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele expôs os números do sistema carcerário brasileiro e destacou os crimes de ricos e os de pobres. Pode soltar, Robson. Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creiam nisso. Numa sociedade estratificada como a nossa, há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico.
os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário, de novo dados oficiais do DEPEN, são, como a intuição e as estatísticas revelam, os crimes dos pobres. Confiram-se a seguir os números do sistema penitenciário fornecido pelo DEPEN. Os crimes que mais geram ocupação de vagas nos presídios brasileiros são 1. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 220.284 presos. Qual é a regra geral que o sistema aplica em relação aos réus acusados de tráfico? Prisão em flagrante, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e permanecem presos desde antes da decisão de primeiro grau, até que, se tiverem sorte de cair comigo o habeas corpus, eu solto aqui. Porque acho que é uma péssima política pública prender preventivamente meninos jovens e pobres por pequenas quantidades de droga para engrossar os exércitos do tráfico. Muito bem, então a gente viu aí trechos dos votos dados até agora de cada ministro, e o Luiz Roberto Barroso, cujo trecho final vocês acabaram de assistir, ele ainda está votando. Trecho final aqui da nossa lista, é claro. Então, repetindo aqui o resumo, é o seguinte, está 3-1, foi suspensa a sessão no Supremo Tribunal Federal, votaram pela prisão após condenação em segunda instância. A favor disso, que é a regra atual, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O relator, Marco Aurélio Mello, foi quem votou contra a prisão em segunda instância. Está 3-1, o placar que a maior parte da sociedade certamente gostaria que fosse um placar decisivo. No entanto, a gente sabe que vem votos contrários à prisão em segunda instância por aí. Temos Toffoli, Gilmar, Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello completando 5 votos de um lado, e Fux, Fachin, Moraes, Barroso e Carmen Lúcia completando 5 votos do outro. Essa é a tendência. A fiel da balança é a ministra Rosa Weber, aquela que votou contra em 2016 a prisão em segunda instância, mas que defende o princípio da colegialidade para que uma jurisprudência estabelecida recentemente não seja alterada tão rapidamente. Então fica essa expectativa para saber qual será o resultado final. E a questão, queria entrar um pouco aqui na questão legal rapidamente, preciso ler aqui exatamente os incisos. É uma combinação aqui de artigos que ficam em discussão pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então tem um lá, o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, esse artigo que fala em trânsito em julgado, ele não fala em prisão, ele fala em culpa. Essa é uma distinção muito importante. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até que transite lá na última instância, que no caso que a gente analisa aqui é sempre o Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece é que tem outro artigo, inciso 61 do mesmo artigo 5º, e que também tem a sua representatividade no artigo 283 do Código de Processo Penal, citado ali pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas ali no artigo 5º diz o seguinte: ninguém será preso, aí fala em prisão, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o que isso quer dizer? Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Isso quer dizer, você lendo da maneira inversa, mas sem alterar o sentido, que pode haver sim prisão se for em flagrante delito e se for por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então você veja que a prisão, ela é admitida no caso de quem ainda não teve a culpa reconhecida por sentença penal transitada em julgado, como, por exemplo, no caso de prisão em flagrante, quando nem existe ainda o processo. Então, vocês reparem que a culpa e a prisão,
elas são entendidas de modo diverso e não se pode misturar, como muitas vezes a gente vê acontecer no debate público, as pessoas fazendo para reforçar a sua própria tese. E ainda tem uma outra regra que fala: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, quem autoriza, na verdade, a perda da liberdade é o devido processo legal e não essa culpa confirmada pela sentença transitada em julgado. Por isso que eu defendo que a prisão pode ser efetivada, sim, após a condenação em segunda instância, para além do fato de todo esse cenário ali resumido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, da situação de violência, de criminalidade no Brasil, que não se pode ignorar quando há uma discussão legítima a respeito daquilo que está escrito na lei. Então, se há uma discussão, Augusto Nunes, você precisa ver no contexto maior o que isso implica para a sociedade. Você tem toda a razão, quer dizer, a diferença é evidente. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado e tal processo. Ninguém poderá ser considerado culpado. A lei, se quisesse, pretendesse o que defendem aí os libertadores de culpados, teria dito: ninguém poderá ser preso antes de transitado em julgado o processo. Exatamente. Aí não é isso que diz. Não é isso que diz. Se for levado ao pé da letra essa história de que sem ser culpado não pode ser preso, sem ser considerado culpado, né, depois do trânsito em julgado, ninguém poderia ser preso. Ninguém poderia ser preso. Para que ter a primeira instância? Como é que você vai prender alguém se você não teve o processo transitado em julgado? Está na cara isso aí. Por que tanta gente fica preso durante meses, às vezes, enquanto aguarda julgamento? Porque já há indícios, provas, evidências suficientes para que você mantenha essa pessoa na cadeia. Se é para esperar a passagem, o julgamento na quarta instância, que não existe, é o Supremo, só existe primeira e segunda instância. E isso eles é que julgam o mérito, os juízes e os desembargadores. Acima daí tem o Tribunal de Justiça o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Se fosse para esperar isso aí, o mundo estaria em liberdade aqui no Brasil, o mundo inteiro dos bandidos, porque o Supremo é um pangaré em matéria de ritmo de julgamento e não ia julgar nada. Então eles sabem que estão mentindo, mas mentem com as palavras bem escolhidas no que eles chamam de última flor do lácio. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso desfez com números a ideia de que a prisão em segunda instância prejudica os pobres, presos muitas vezes antes da primeira condenação, e de acordo com dados que ele próprio, o ministro Barroso, citou do DEPEN, no universo de mais de 744 mil presos, e esses dados a gente sabe como é que são feitos, já analisamos várias vezes aqui esse dado total de presos no Brasil, né? Mas nesse universo existem no país apenas 116 presos por corrupção passiva, 522 por corrupção ativa e 1.161 por peculato. É um número muito pequeno, esses aí dos crimes considerados de colarinho branco, em relação ao todo de presos no Brasil. Então, abro aspas para o ministro, só para documentar que o sistema é duríssimo com os pobres e bem manso com os ricos. Pobre não corrompe, não desvia dinheiro público, nem lava dinheiro. Não é de pobre que estamos falando com todas as vênias. Fecho aspas. Olha claro só, que Felipe, Fala. Desculpe, você estava completando. Não, só ia continuar, mas pode falar. A cadeia de Taquaritinga está presa, está lotada de presos o tempo todo. Você acha que eles foram julgados em segunda instância? Claro que não. Eles cometeram crimes, foram presos, estão lá. É assim que a lei funciona e eles fingem que a coisa é diferente. Continuando aqui nas palavras do Barroso, abro aspas, por fim, pedindo todas as vênias a quem pense diferente, não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após condenação em segundo grau. Não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creio nisso. Fecho aspas. E tem um trecho aqui que eu preciso citar também, porque a gente sempre fala
da questão dos advogados, né? E a gente vê vários advogados atuando no debate público e muitas vezes defendendo seus próprios interesses, né, Augusto? Então, eu preciso dar aqui essa declaração do Barroso, abro aspas. Eu fui advogado muitos anos. O advogado só julga a causa uma vez quando aceita. A partir dali tem um compromisso de fazer tudo que é legal e eticamente possível. Ele ainda dá isso aí de colher de chá, né? Legal e eticamente possível. Embora é claro que haja advogados, não são todos, que agem de uma maneira que a gente muitas vezes considera antiética, né, Augusto? Mas eu vou repetir aqui. A partir dali, a partir do momento que o advogado aceita a causa, ele tem um compromisso de fazer tudo que é legal e eticamente possível para defender o interesse que ele patrocina. Mas quando você muda do lado do balcão, esse papel muda. Isso, parênteses, é o Barroso se referindo a ele próprio, né, que era advogado e agora é ministro do Supremo. Esse papel muda, porque você tem que ponderar os direitos fundamentais do acusado, que são muito importantes, porque o abuso no sistema penal é sempre um risco, com os interesses do sistema e com a próxima vítima. Nós somos, em última medida, guardiães da próxima vítima. Quando você prende alguém, não é por prazer, é porque você está protegendo pessoas e instituições. Não é com regozijo que se troca de lado, é uma missão muito espinhosa. É mais bacana defender a liberdade que mandar prender. Mas eu tenho que evitar o próximo estupro, o próximo homicídio, o próximo roubo, quando isso seja perceptível dos autos. Fecho aspas. Então, Zé Maria Trindade, essa declaração do Barroso mostra justamente um voto que tem como pano de fundo o combate à impunidade. Exatamente. Ele foi no cerne ali. Olha, ele falou, por exemplo, que o Brasil vive uma epidemia de violência, uma epidemia de corrupção e falou também de que lado, nessa história, de que lado nós estamos, questionou ele, né? Falando exatamente, chamando os ministros para entender o atual momento do país e o que está acontecendo. E é interessante porque ele fala dessa história de epidemia de corrupção, destacando a seriedade da tentativa que se tem de suspender essa epidemia da corrupção e a visão que o Brasil está tendo no exterior, inclusive na OCDE, sobre a percepção de corrupção do Brasil. Isso tem aumentado. Ninguém sabe dizer exatamente o porquê do aumento dessa percepção, se há uma divulgação maior ou se há punição, mas o caso é que isso tem aumentado segundo os números. Olha, Felipe, você disse muito bem, até o ex-presidente Lula admite a diferença ali entre culpa e prisão, porque ele admite que está preso, né, e discute a culpa, mesmo preso, ou seja, não é a mesma coisa juridicamente. Eu vou dizer aqui, Augusto, que um mês depois da promulgação da Constituição de 88, eu participei de todas as etapas e me lembro que um mês depois que o presidente Ulisses Guimarães levantou ali naquele gesto a Constituição Cidadã, exatamente um mês depois, ele chamou a imprensa, que naquela época era um grupo menor, né, para uma nova solenidade ali mais fechada. E ele estava assinando um ato enviando ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, aos tribunais superiores, mas principalmente ao Supremo, todos os debates, as notas taquigráficas, ou seja, o detalhamento de todos os debates sobre o que se colocou na Constituição. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tenho uma memória muito boa para histórias, Ulisses Guimarães dizendo de que as leis têm espírito e têm intenção. Aquele gesto de transferir para o Supremo os detalhes, os debates, as sessões para a feitura da Constituição, era para alimentar no futuro, e olha, nós já estamos no futuro, né, sobre a origem de cada artigo. E fico decepcionado porque ninguém cita esses documentos que foram enviados ao Supremo pelo presidente Ulisses Guimarães. Eu nunca vi a intenção no processo constituinte de se formar uma situação de impunidade como querem agora, pelo menos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a história de só prender depois da condenação em segunda instância. Se você perguntar isso aí no dia a dia para o povo, que é isso, todo mundo vai ficar assustado.
eu faço parte do povo, nós entendemos que a punição tem que ser no ato do cometimento do crime. É cometer um crime, preso. Aí depois o juiz poderá soltar um ou outro para responder em liberdade, se o juiz entender, né, que essa pessoa pode se defender ou não há provas tão concretas. Este que é o pensamento natural, mas na prática não é assim. Vale para quem tem dinheiro para contratar caros advogados que chega aos tribunais superiores. E não estamos falando nem de Supremo, não. Estamos falando de TRE, Tribunal Regional Federal. Nem todo mundo tem dinheiro para chegar no TRE. Então fica preso lá logo depois do cometimento do crime. E é natural que seja assim. Por outro lado também, a gente vê nesse debate que as pessoas estão meio que assustadas com isso. Porque isso vai influenciar todas as decisões dos juízes em todas as instâncias. E é muito difícil de entender mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso tem razão. Quando ele diz é difícil de entender, ele se coloca. Eu também não entendo. Ele coloca essa situação. Então, é uma decisão muito importante e que deve mesmo ser repensada com base na Constituição e o espírito da lei. Nenhum constituinte queria, através deste artigo, citando a culpa, ninguém pode ser considerado culpado a não ser transitado em julgado, né, para construir um país que preserva a impunidade. Por outro lado, é muito importante dizer o seguinte, em alguns países existe mesmo a condenação, a prisão depois da condenação em segunda instância. Veja bem, estou falando de alguns países que adotam a condenação em segunda instância, a maioria é primeira instância. Mas o que eu quero dizer é que aqui no Brasil se demora muito. A conclusão de um processo aqui pode demorar décadas. Fez as contas aí o ministro Luiz Roberto Barroso em 6 anos, no mínimo. Ou seja, seria o carimbo da impunidade mesmo, pelo tempo até. Você vê que, olha, o clima que vai se notar pelo país à medida em que cresce a sensação de que eles vão percorrer o mau caminho, mostra tudo. Quem é que está incomodado, desconfortável neste momento em que os discursos feitos pelos ministros indicam aí que eles insistem em caminhar na direção contrária à determinada pelo povo? Então, os bandidos estão contentes, a turma punida pela Lava Jato está feliz, os ministros aí estão se festejando, parece que eles nasceram um para o outro, aliás, nasceram um para o outro, mas parece que são amigos de infância, um elogia o elogio feito pelo outro lembra que há 10 anos o atual presidente estreou e tal. Agora, quem é que tá lamentando? É o povo brasileiro. É o povo brasileiro prejudicado pelos bandidos que eles estão tirando da cadeia. Eles sabem que estão contrariando o povo brasileiro. Agora, eles sempre estão certos? Por 6 votos eles vão conseguir provavelmente isso aí. Agora, esses 6 podem determinar que um país engula esse desaforo ou aceite sem qualquer reclamo outro tapa na cara. Quer dizer, alguém vai poder reclamar se o povo mostrar nas ruas a sua insatisfação, eles vão falar que é o quê? Que é um desrespeito à instituição? Desrespeito é o que eles estão preparando, tá? A sensatez e a ânsia por justiça do povo brasileiro. E é bizarro que às vezes falem em nome dos pobres, eles que estão lá encastelados com todos os seguranças, pagos com dinheiro público, enquanto a população pobre está lá sem grade no condomínio, sem segurança, sem guarita, sem carro blindado, sem nada, alvo diariamente de bandidos. Então são essas decisões que fazem a população se revoltar, se indignar com absoluta razão. É claro que estamos aqui sempre tentando zelar pela pacificação, no sentido de não haver violência, mas a revolta, o sentimento de revolta, a indignação é muito grande. Aliás, para citar também o ministro Luiz Edson Fachin, cujo voto a gente mostrou um trecho no começo do programa,
Ele diz que é inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. É claro que é absolutamente inviável. Quer dizer, o criminoso comete o crime e passa lá anos em liberdade até, eventualmente, se ele ainda estiver vivo, se ele não estiver doente, se ele não estiver acima de 70 anos e tal, ele, por fim, vai então ser preso. Quer dizer, é claro que é uma chacota, um escárnio contra a população brasileira. E o ministro Luiz Roberto Barroso comentou também, aspas, há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção no mundo desenvolvido. Ninguém aqui é pautado por opinião doméstica ou externa, mas no mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha, muito menos uma ilha da impunidade. Aí, fecho aspas para o Barroso, era o que eu estava dizendo, o pano de fundo do voto é o combate à impunidade, ele que chamou atenção para os alertas da OCDE sobre o retrocesso recente do Brasil no combate à corrupção. Então, a OCDE, a organização para a qual o Brasil está querendo entrar, está lamentando essas decisões do Supremo Tribunal Federal. E foram várias, como o próprio Barroso lembrou ali, eu posso lembrar de novo. Foi aquela do Dias Toffoli no recesso do Poder Judiciário, suspendendo investigações baseadas em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. Fora aquela que foram achar uma filigrana processual para fazer o processo voltar à estaca zero, a abertura de prazo simultâneo para as alegações finais de réus colaboradores e não colaboradores. Eles encrencaram, encasquetaram com isso e disseram que os réus não colaboradores precisam falar somente depois dos réus delatores, embora não houvesse regra que dissesse isso. Então, se o juiz tivesse tomado a decisão contrária, a decisão dele poderia ser questionada também. Houve a abertura do superinquérito ilegal, baseado numa regra do regimento interno que não existe, aqui existe, só permite a abertura de inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, ou seja, no espaço físico do Supremo, e o inquérito está aí servindo para apurar supostas fake news, ofensas e ameaças na internet, inclusive na Deep Web, como disse o Toffoli aqui em entrevista à Jovem Pan, sendo usado para censurar a revista que publica informação incômoda sobre ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo usado para suspender apurações da Receita que podem atingir ministros como Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e agora essa alteração de uma jurisprudência recente sobre a prisão após condenação em segunda instância. Então é uma escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal que merece toda a indignação do povo brasileiro que não gosta de bandido.